Ok, o meu nome é Denilson, eu sou o administrador desse canal e sou eu que trago os conteúdos para esse canal, ok? Então vamos direto ao assunto. Você seja bem-vindo ao nosso canal, você que está nos acompanhando, você que é evangélico, católico, espírita, você que já despertou o interesse de nos acompanhar. E nós estamos aqui já há quase 3 anos fazendo a leitura dos livros apócrifos e fazendo a leitura das Bíblias, as Bíblias que você não conhece, que o seu pastor lá da sua igreja não te apresentou e não te mostrou a história verdadeira. Na verdade, às vezes, muitos pastores de igrejas, eles têm um curso de teologia, tel é estudo grego, que não tem nada a ver, por incrível que possa parecer você que é evangélico, não tem nada a ver com os ensinos dos hebreus, que não tem nada a ver com a língua hebraica e a língua aramaica, ou seja, o hebraico e o aramaico não tem nada a ver com os gregos e nem com o latim, não tem nada a ver. Aliás, eu costumo dizer que o nosso Salvador, aquele que nasceu para tirar o pecado do mundo, ele foi produto de um marketing maligno, né, de um marketing mentiroso. Pegaram a história dele e transformaram num best-seller, enganando a todos, né, inclusive criando esse montão de igrejas que tem por aí, porque nas escrituras está dizendo para não abrir igreja nenhuma, para não fazer templo nenhum. O Pai não habita em templo nenhum. Ele não pediu para pedir dízimo a ninguém. Ué, que isso, Denilson? Porque o dízimo que eles estão cobrando é dinheiro, gente. E dízimo não é dinheiro, dízimo é comida. E eles interpretam errado a escritura. Né? Ainda tem esse detalhe, o que aconteceu de fato, de verdade? A Igreja Católica Apostólica Romana, os romanos, porque não era igreja, gente, é isso que vocês têm que entender. O sistema era um império, eram soldados, era para batalha, eram dominadores. E o general dele, chamado Constantino, o cara da guerra, que não tinha nada de religioso nele. Aliás, ele era religioso, só que ele não seguia a Deus, a Cristo, como muitas pessoas pensam, não. Ele fundiu o Estado com a religião. Constantino fundiu o Estado com a religião. E ele pegou a ideia, ele pegou os ensinamentos, que era, na verdade, os que seguiam ao Cordeiro de Deus, ao Salvador, eram os do caminhos. Você vai pesquisar, você vai ver que eram os do caminho. E eles perseguiam, quando eles perseguiam, eles faziam um sinal dessa forma. Assim, ó, o sinal dessa forma. Todas aquelas pessoas que eram perseguidas faziam um sinal dessa forma, assim, cruzando o dedo, mostrando que era um peixe. Por isso que vem os símbolos, o símbolo da maçonaria tem um símbolo, tá? Com a mão que você faz, quando ele aperta a mão ou quando assina, eles têm um símbolo para cada ocasião. Você já ouviu falar? Então, tudo que eles fazem, eles copiam do que o povo do caminho fazia. E a igreja católica pegou também os costumes que eles praticavam e colocou dentro da política. Juntou a política e a religião. Por isso que as pessoas, você que está aí do outro lado, não consegue ver, mas não consegue de jeito nenhum. Você que é evangélico, você não tem uma visão periférica do negócio. Como a coisa foi feita, e na verdade, todos nós, quando falamos de Bíblia, porque a Bíblia, quem confeccionou a Bíblia foram os padres, gente. Só para você ter uma noção. Para escrever qualquer coisa aqui, ó, daqui ninguém pode tirar nada. Você sabia que ninguém pode tirar nada, ninguém pode colocar nada aqui? Que isso aqui é patenteado. Você sabia disso? Não. A Bíblia é patenteada. Se você quiser fazer uma Bíblia, você sabia que não é qualquer um que pode reescrever? Você sabia que você pode reescrever a Bíblia? Ô Denilson, eu nunca pensei nisso não. Experimenta. Experimenta pegar a Bíblia, essa palavra Bíblia aqui, ó, e você escrever com as tuas palavras. Experimenta para você ver se você vai ser, o seu pensamento
vai ser aceito. Não vai ser aceito. Eles criaram um sistema de prisão, porque você veja, olha só vai... Para o evangélico só é salvo quem vai para a igreja. Para o católico, só é salvo quem reza as missas, quem faz a comunhão. Quem não faz a comunhão, quem não se batiza, quem não faz o crisma, é pagão. Mas será, Denilson, que é isso mesmo que as escrituras... Então, analise comigo, gente. Preste atenção que vocês são pessoas dotadas de um raciocínio lógico muito grande, e quando vocês param para me ouvir, vocês estão me dando a sua atenção. E ao me dar a sua atenção, você vai começar a questionar. Eu quero que você questione. Eu quero que você pense. E eu vou falar hoje sobre o nosso Salvador. Eu vou usar a palavra Salvador para mim não usar o nome, por enquanto, Yahushua ou Jesus. O nosso Salvador, o homem que nasceu na Galileia, o homem que nasceu para salvar a humanidade, o nosso Salvador, ele uma certa feita, ele comeu com os pecadores. Aliás, ele vivia no meio dos pecadores. E ele foi muito questionado. Vamos imaginar que, e se eu hoje, trazendo para o dia de hoje, preste atenção no que eu vou te falar. Vamos imaginar que eu fosse pastor de uma igreja. Vamos imaginar, eu fosse pastor de uma igreja tradicional, e estivesse ali praticando a Santa Ceia, os ritos que tem dentro das igrejas, saísse do culto, vou imaginar assim, saísse do culto, e fosse a um barzinho, onde estava rolando um pagode, rolando lá bebida, cigarro, onde estivesse rolando, paquera, e eu sentasse ali. Você imagina eu sentasse ali, e os membros fossem passando e me vendo sentado ali. Eu pergunto para os senhores, vocês não se escandalizariam? Vocês não ficariam escandalizados? Pô, peraí, o pastor estava agora lá no altar pregando e está ali no bar, no botequim. O pastor, ele está ouvindo pagode. Os caras estão bebendo, estão lá paquerando, tá rolando muito palavrão, tá rolando tudo ali naquele lugar e o pastor tá lá. Pois foi mais ou menos assim que aconteceu nessa passagem que eu vou contar para você. É mais ou menos assim nessa passagem que eu vou contar para você. Mas antes de contar essa passagem para você, que está aí do outro lado me aguardando, e obrigado, eu quero mostrar para você, ó, essa é a Bíblia, essa Bíblia aqui, essa Bíblia aqui, ó, ela está custando em torno de, ó, vou falar de valores, né? Ela está custando em torno de quase R$1.000. Eu ganhei ela de presente. A pessoa que me deu, ela está abençoada em nome de Yahushua. Está custando quase R$1.000, ó, essa Bíblia. 600, tem lugar que tem 700, tem lugar que é 800, tem lugar que é 900. É um valor desse aí. Nessa Bíblia aqui, os nomezinhos já estão até apagados, eu vou repintar aqui, ó. Tem dois nomes aqui em hebraico. Aqui é Yahu e aqui é Yahushua, escrito em hebraico, tá vendo, ó? Yahushua em hebraico e Yahu em hebraico, né? Que é aquele desenho, né? Aquele desenhozinho tão famoso que vocês veem de um Y deitado, que é o prego, a mão que contempla o prego, é da direita para a esquerda que se lê. Contemple a mão, que é mais ou menos uma coisa desse tipo aí. Essa Bíblia aqui, ela foi confeccionada por um rabino messiânico. Denilson, se foi rabino messiânico, então não tem que seguir, porque foi um rabino que escreveu ela. E os rabinos, na sua grande maioria, eles têm a religião do judaísmo, são ajudaizados, eles são austeros, eles não têm a ideia, eles são aquilo ali mesmo, muito, segue ao pé da letra a religião deles. E esse camarada que escreveu, eu vou falar camarada porque camarada também é um nome essa gíria camarada, ela é russa, né? É dos russos. E também, consequentemente, também dos Ashkenazes. Então,
essa Bíblia aqui foi permitido que ela tivesse os mesmos livros da Bíblia católica, essa que você vê aí pretinha, e que eles traduzisse, ou seja, como eles deixasse o nome verdadeiro, não transliterado, não mudado. Então, nessa Bíblia aqui, lá no finalzinho dela, no livro da Revelação, que muitos pensam que Apocalipse é livro da destruição e não é livro de revelação, tem uma parte que está escrita aqui, ó, esse nome aqui, ó, esse nomezinho. Então, tá ao contrário na sua tela aí por causa do programa. Mas se você ler de trás, da direita para a esquerda, você vai ver que o nome se chama Yahushua. Ok? O nome Yahushua. Agora presta atenção que eu vou falar para você. Presta atenção. Presta bastante atenção. Aqui está a Bíblia Apócrifa, tá, pessoal? Aqui, ó. A gente também faz uso da Bíblia Apócrifa, ó. A gente faz uso dela também porque ela é importante para complementar. Ela foi arrancada dos livros da Bíblia, né, pelos padres, pelos concílios de Roma. Então, algumas palavras foram mudadas. Quais foram as palavras que foram mudadas? Os nomes. O nome é próprio, gente. Então, a Bíblia, essa Bíblia comum que você lê na sua casa, que eu tenho aqui, a King James, ela vem falando que o nome do Messias, ou do Mashiach, vou falar Messias, porque Messias é brasileirado, é Jesus, ok? Que o nome da mãe dele é Maria, que o nome do pai é... Você não desconfia, não? Você não há uma desconfiança em você que a Bíblia, ela é toda brasileira? Não dá para desconfiar, não? Não dá não, né? É difícil, né? João, Pedro, Mateus, Jesus. Jesus é o único nome que destoa daí. José. Então, Madalena. Então, são nomes brasileiros. São nomes que você conhece. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pega o sobrenome de vocês. Se você tem o sobrenome lá Silva, Santos, Pereira, Fernandes, Conceição, Moreira, Rodrigues, se você tem esses sobrenomes, consulte a origem do seu nome. Isso já é um costume de troca de nome por esses romanos. Agora vocês vão entender algo muito profundo que eu vou falar para você. Então, eu vou só parar por aqui. Eu pretendo fazer isso na live, as trocas dos nomes. Por que essa prática de trocas de nome? Por que o nome de Paulo passou a ser... Por que o nome de Shaul, que o nome dele era Shaul, passou a ser Paulo? E pior, Saulo. Tudo nome brasileiro. Saulo, Paulo, tudo brasileiro. Já que ele era um descendente da tribo de Benjamim, ele era benjamita, e o nome dele era Shaul, não tinha nada a ver com Paulo. Mas por que as pessoas chamam de Paulo? Por causa da Bíblia. A Bíblia que você lê, a Bíblia, ela foi traduzida, entre aspas, para você acreditar que o nome era aquele. Tanto é que você tem certeza, eu vejo pessoas pregando dentro desses lugares que eles chamam igreja, falando o nome de Paulo, o nome de Pedro. Eu mesmo falo aqui, Paulo, Pedro, João. Os nomes deles eram Paulo, Pedro e João? Não, nunca foi. Nunca foi nem Paulo, nem... Ah, Denilson, mas se o João é chamado aqui João e na Inglaterra ele é chamado de John. O nome de Pedro é chamado aqui de Pedro, mas na França é chamado de Pierre. Na Inglaterra é chamado de Peter. Mas o nome é Pedro. Veja bem, gente. Essa foi uma ideia criada pela inteligência da cúpula da igreja. A cúpula sempre trabalhou na inteligência. Você acha que agora a cúpula da igreja romana, com essa ideia deles fazerem uma religião única, porque você não sabe, mas está andando, está correndo a passos longos, vai ter uma religião que todos terão que ser, todos. Por exemplo, agora você pode dizer que você é católico, você pode dizer que é espírita, você pode dizer que é umbandista, você pode dizer que é maçom, você agora pode dizer isso. Mas daqui a um tempo, você não vai poder falar que você tem uma religião. A religião vai ser a religião que o Estado vai indicar a você. O Estado terá a cúpula, o ecumenismo de todas as religiões, porque já está sendo feito reuniões, já está sendo feito resenha
já está sendo feito grupinhos igual os concílios de antigamente, já estão sendo feitos na surdina para criarem um estatuto. Escuta você isso aí, hein? Preste atenção nisso que eu estou te falando. Para que você receba o estatuto de 2030, que está lá os estatutos, o governo único, e isso não deu certo, gente. Governo único não deu certo. Você veja que Nimrod quis fazer a Torre de Babel. Você conhece a história da Torre de Babel? Teve que o pai descer, ou seja, Yahushua veio e desceu e confundiu a língua e separou as nações. Para eles não colocarem em prática, para Nimrod não colocar em prática o que ele estava no coração dele, que era atacar o domo, atacar o mar celestial. Eles queriam, como eles querem até hoje, furar o domo. Não tem como, gente. Só o Pai, no momento certo, ele vai abrir esse domo. O domo elétrico que protege a Terra, que a NASA tanto esconde isso de vocês. E a NASA também tem a função de enganar vocês. Então, primeiro é colocar os que acreditam na Bíblia como fanáticos religiosos, como pessoas que não têm cultura, como pessoas que estão dizendo loucura. Então você vê isso aí, quando, nos anos 80, então, era tipo assim, você é muito maluco, rapaz, você chamava as pessoas de crente, né? Hoje chamam as pessoas gospel, outros nomes aí, mas chamavam de crente. E era uma ofensa ser crente nos anos 80. E as pessoas não queriam dar a paz do Senhor, não queriam fazer isso. Achavam que isso era uma chacota, né? Ah, e aí, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmão. O que eu estou falando para você, gente, é para vocês pesquisarem. Quem é da minha idade aí, dos anos 80, os anos 70, sabe o que eu estou falando. Mas vamos a esse assunto aqui. Eu estou dando essa introdução para que você entenda, você tem que compreender. A minha linguagem tem que ser fácil. Eu não posso complicar, eu tenho que ligar o descomplicador para você me entender, fazer-se ser entendido. Então, nessa passagem aqui, ó, que eu vou ler para você, está no livro de Marcos, no capítulo 2. Olha só o que está escrito aqui. Marcos 2, 13, tá assim, ó. Versículo 13 aí, ó. E outra vez saiu, qual o nome que está lendo aqui? Na sua Bíblia você vai ler Jesus, tá bom? Nessa Bíblia aqui, essa é a Bíblia de Yarro, tá? É um trabalho do Fabiano Beriano. Ele traduziu todo o Novo Testamento, né? O que se chama Novo Testamento. Mas nós temos a Bíblia também, King James, numa versão que o pessoal fala que é fake news, mas que contém o nome de Yarro do Velho Testamento, que contém o nome de Yahushua no Novo Testamento. E temos também a Bíblia Imaculadas Escrituras, em PDF, que ela fala também. A Bíblia de Jerusalém e a Bíblia Viva, talvez a Bíblia Viva, eu não sei se fala do nome de Yahushua. E essa Bíblia aqui, que fala que o nome do Messias, aquele que você conhece como Jesus, o nome é Yahushua. Porque qual foi a intenção da Igreja Católica, né, do Império Romano? Vamos mudar, vamos pegar a história e vamos mudar os personagens. Você sabe que a teledramaturgia, sabe onde surgiu a teledramaturgia? Na França. Você sabia disso, que foi na França? Não sabia, não? Então, essas novelas que são feitas, a grande maioria delas, o início de tudo é na França. Os dramaturgos, né, os que gostavam de fazer cenas, né, e também a França, e a França, ela aprimorou o que os gregos faziam muitos, né? Os gregos e os romanos, ou seja, Inglaterra e França, você nunca pensou nisso, né? A Grécia, hoje o filho da Grécia é a Inglaterra. E o filho de Roma é a França. Então eles criaram as artes cênicas. Ou seja, eles transformaram a história. Constantino pegou a história e falou assim, vamos mudar o nome desses personagens. Vamos dar vida e trazer essa vida para dentro da política. Porque, veja bem, gente, olha só, talvez você não tenha noção e nem a dimensão, mas eu vou fazer você ter dimensão. Imagina, você que está me vendo, imagina, o Brasil, não vou botar o tamanho do Brasil, que é muito grande, imagine o Rio de Janeiro,
o Rio de Janeiro, sendo dominado por São Paulo. Vou botar assim, ó. Ou o Rio de Janeiro sendo dominado pela Bahia, pelo Nordeste. Vamos botar assim. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos um dialeto, nós temos uma gíria na nossa língua, como no Nordeste também tem, como em todo o Brasil. Um beijão para todo o Brasil e para a Europa que nos assiste. Eu só estou fazendo um comparativo. Imagine que, vou falar com São Paulo mesmo, que é logo aqui, né? Imagine que os paulistas invadissem o Rio de Janeiro, tomasse a polícia do Rio de Janeiro, tomasse o governo do Rio de Janeiro, e as pessoas que moram aqui no Rio de Janeiro, elas teriam que ficar à mercê dos paulistas. Você sabe que os paulistas e os cariocas, eles têm meio que uma rivalidade, né? Isso é velado, tá, pessoal? Não sei se você sabe disso. Quando um carioca, carioca, gente, é um termo carinhoso dos índios, tá, pessoal? Cari é homem branco, carioca, homem branco de casa. Tu vê que até o nosso nome é indígena, é da língua tupi-guarani. Você não sabia disso, né? Então tá sabendo agora. Então, isso é só para você ter uma dimensão do que aconteceu lá em Yaruchurum, que eles chamam, aquele lugar chamado Yaruchurum, aquela tribo dentro do coração da África, eles chamam essa tribo de Israel. E não é, o nome do país se chama Yaruchurum, que a sua capital se chama Yarushalayim, de onde próximo foi, e teve uma cidade chamada de Salém, onde foi criado, surgiu uma força que criou todo esse planeta. Isso você não sabe, mas nós estamos falando para você por causa do nome de Yarush. Então esses dominadores, vamos supor que os paulistas chegassem aqui e falassem assim, agora vocês não vão falar mais já é, vocês não vão falar tamo junto, você não vai falar aí, se liga na situação, tá, pegou a visão, você não vai falar essas gírias carioca, e vocês vão falar porta, vocês vão falar cadeira, vão falar formo, você vai falar com a língua meio, sabe, que tem um sotaque, o paulista tem um sotaque, o carioca também tem um sotaque, o sotaque do carioca é aquele sotaque arrastado, né, com X, né, mãe, pai, aí ó, estou falando essas coisas aqui, porque nós temos essa manha na hora de falar. Jesus, até o Jesus que a gente fala, ao invés de falar Jesus, a gente fala Jesus, ai, Jesus te abençoe, Jesus é que vai, segue a ideia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Vocês estão compreendendo o teor daquilo que eu estou colocando para você? Então, o que os padres fizeram, que eram romanos, e invadiram Yaruchurum? Pegaram a história do Messias, a história do Salvador, trocaram o nome, trocaram os nomes que eles achavam que eram nomes chaves. Por exemplo, a palavra batismo. A palavra batismo ela não existe no hebraico. A palavra se chama imersão, ou aquele que pratica o batismo é o imersor. Vê a diferença de imersor para batismo? E aonde eu quero chegar? A palavra ceia. Nós sabemos que ceiamos aqui, a gente só ceia no Natal, não é isso? No dia 24, todo mundo se reúne para ceia, né? E o que é a palavra ceia? Hein? Hoje vocês viram a capa desse vídeo, tem uns pretinhos ceando, porque foi assim, tá, gente? Não foi aquele branquinho dos olhos azuis que praticou a Santa Ceia, não. Ceia, gente, quer dizer janta. Ceia quer dizer janta. Então, santa janta, santo almoço, santo café da manhã é ceia. Os senhores estão entendendo o que eu estou te falando? Tu vê como é que a jogada é muito inteligente, não, é assim, é sutil. E os nomes? Bom, se você pega e bota Maria e José, é um nome popular. Mas o nome dela não era Maria. O nome dela é Miriam. E o nome do pai de Jesus é Iosef. E o nome de Jesus é Yahushua. E eles pegaram a história de Yahushua, Iosef e Miriam, pretos do meio da África, e levaram para Roma. E transformaram e criaram um cenário lá na faixa de Gaza, dizendo que esse local era lá na faixa de Gaza. E lá é a Arábia. Lá, a faixa de Gaza é no Oriente. É a terra pertencente ao filho de Abraão,
chamado Ismael. E Abraão era semita. Então, nessa parte da África, lá em cima, que pertencia aos descendentes de Sem, aos filhos de Abraão, que Abraão foi da descendência de Sem, e Sem foi o filho mais velho de Noé. E Noé foi aquele que recebeu a incumbência de levar os restos mortais de Adão e jogar no centro da terra. Quem levou os restos mortais de Adão, nosso pai, para o centro da terra, para ir a Ruxalaim, a Ruxurum, lá no Gólgota, foi Sem. Então ele desceu até o meio da África e colocou os restos mortais. E ali ele colocou uma pessoa tomando conta. Você está assustado com o que eu estou te falando? Você, evangélico, não sabe disso. Sabe por quê? Porque você não lê os apócrifos. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Você não vê. Você não sabe o que eu estou te falando. Porque se você começar a ler, você vai começar... então tudo foi uma criação. Esse negócio de igreja foi uma criação para dominar as pessoas. Igreja, religião, tudo é para dominar as pessoas. Política, teologia, estudo acadêmico, tudo é para colocar uma ideia na sua cabeça. Agora você veja, né? Nós pegamos os nossos filhos e falamos para os nossos filhos, só você tem que estudar para ser alguém. Você tem que entrar e você estuda 15 anos, 16 anos da sua vida. E muitas pessoas estão formadas agora aqui no Brasil, mas são estudos que não vai dar ela a capacidade de ter um negócio. Não vai, ela vai ser empregada, ela está estudando, escuta o que eu estou te falando, hein? Está estudando para ser escravo, estudando para ser empregado. Ele está se formando para trabalhar para servir a uma pessoa que a pessoa que é dona da empresa nunca leu. Tem pessoas que são, com todo respeito a gente, são analfabetas, são analfaboas nesse sistema de ensino e elas são donas. Aí você pensa, poxa, eu estudei tanto na minha vida, eu me formei para estar dando, para ser obediente a um cara que não tem estudo nenhum. Mas ele é dono. Você está começando a me entender, gente, como é que esse sistema é terrível? Não vou falar mais de sistema, não. Eu só dei só um cafezinho para você, porque na verdade você que está estudando tanto, e nada contra o ensino, que você tem que estudar mesmo, você tem que saber as leis do seu país. É que nem o pessoal da igreja. O pessoal que é evangélico só sabe até a Gênesis ali. Mas ele não se aprofunda, porque para ele está tudo bem, é oriundo da escravidão, né? Os escravos tomavam porrada. Tem uma história que eu conto aqui, gente, de um camarada que era escravo. A gente tem o Capitão do Mato, né? Uma vez eu até brincando com um rapaz que era o líder lá, que era o encarregado lá da empresa de segurança que eu trabalhava. Eu estava fazendo faculdade, na época, em 2000 no início aí da pandemia, eu comecei a fazer uma faculdade de EAD, né, a faculdade de gestão de segurança privada. Por que eu fiz a faculdade de gestão de segurança privada? Porque eu achava, meu ledo engano, que eu poderia ser um gestor de segurança e na empresa que eu estava eu poderia crescer e comandar aquela segurança. Então eu estava me aprimorando, como me aprimorei. Tinha um rapaz que trabalhava na minha empresa, ele até hoje está lá até hoje isso o sistema cultiva ele, tá? Esse tipo de pessoa. Ele fazia a ponte entre a empresa que eu trabalhava e o shopping. No shopping tinha o gestor de segurança e na empresa que eu trabalhava tinha um gestor de segurança. E qual era a função dos dois? Fazer a manutenção da segurança dentro do shopping, fazer abertura de shopping, fechamento de shopping, fazer a ronda nas lojas, ordenar o público, fazer com que o sistema de segurança oferecesse ao marketing, que o marketing tem a função de trazer as pessoas para dentro do recinto, fazer com que as pessoas se sintam bem. Porque todos os shoppings são iguais, gente. O que muda é a gestão, o que muda é o tratamento. E eles aprenderam isso. E eles estão aprendendo isso. É tratar bem as pessoas. Mas, de qualquer forma, as pessoas são lesadas dentro de qualquer sistema. Não vou dar aula de gestão, porque essa não é a minha intenção aqui. Só que eu era auxiliar de portaria. Aliás, eu era
Como é que é o nome da função? Eu era controlador de acesso. Olha o nome que eles botaram, né? O nome bonito, né? Controlador de acesso. Porteiro, em outra palavra. Eu era pastor. Pastor, porque a palavra pastor, a controlador de acesso é esse nome pastor que foi dado aí para as igrejas. Eles são os controladores de acesso, os pastores. Teoricamente, tá, pessoal? Poxa, tem tanta coisa pra gente falar, gente, que vocês... Poxa, esses 30 minutos é muito pouco para poder dizer aquilo que eu preciso dizer para as pessoas. Quem ouvir e entender a minha mensagem, porque a mensagem ela tem um emissor, o receptor e a mensagem que é passada no meio daqui para aí. O filme tem uma mensagem, novela tem mensagem, a declaração do presidente da República tem uma mensagem, todo o outdoor que você vá, no livro que você lê, tudo tem uma mensagem incutida ali. Na Bíblia tem uma mensagem. E nisso que eu estou falando tem uma mensagem. Aí o que aconteceu? Para me resumir esse fato aqui, então eu estava no, se não me engano, terceiro, quarto período de gestão, então eu sabia, eu estava sabendo de como o sistema orgânico funciona e como os meus direitos e os meus deveres, claro, cada um tem a sua pasta, né? E tem a pasta dos direitos e deveres da pessoa que está sendo contratada. E o meu encarregado, o chefe, né? O que controlava, eu fazendo faculdade e o cara que estava me controlando não estava fazendo faculdade. Eu comecei a incomodar esse camarada. Eu comecei a deixar ele com a pulga atrás da orelha. Então ele ficou, tipo assim, o gestor de segurança, ao invés de escolher dentre o meio dos efetivos dele, porque eu nem era vigilante, eu tenho ata, eu sou vigilante. Fui lá, tirei a ata, dei os tiros lá na Polícia Federal, lá tem direitinho lá na carteira da Polícia Federal. Então eu era mais do que capacitado para ser líder nesse sistema aqui. Além disso, eu tenho carteira de bombeiro civil, eu tive que pular da torre, eu tive que fazer manobra, eu tive que fazer treinamento de primeiro socorro. Então eu me capacitei, eu me programei, me capacitei para poder estar na liderança. Mas esse camarada que estava lá na liderança não tinha nada disso que eu tinha. Então gerava um impasse, um ciúme. Eu, um controlador, nem era nem vigilante. Alguns funcionários que estão me vendo aqui, que conhecem, sabem do que eu estou falando. E o cara que era amigo do gestor, iam para a mesma religião, eram amigos de outras datas, de quartel, então tinha um corporativismo aí. E ele começou a se incomodar comigo. E eu prontamente nunca o afrontei, sempre o respeitei. Se ele me botasse no lugar, eu tinha que obedecer. Não é porque eu tinha um estudo melhor do que o dele, que eu deveria ser melhor do que ele. Não, eu sempre obedeci o que ele falava, mas isso incomodava ele. E o gestor ficava mais incomodado ainda comigo. Porque a cúpula do shopping sabia que eu estava me preparando. O superintendente que estava acima do gestor sabia, ele perguntava para mim assim, ele vinha perguntar para mim, claro que ele sabia. Como é que você é um controlador de acesso? Você está fazendo faculdade, você tem todos esses atributos que ele sabia que eu tinha, que era preparado, e eles não te promovem. Mas por que eles não faziam isso? Você sabe por que eles não faziam? Porque eu representava uma ameaça para eles. Ameaça do tipo seguinte, esse cara é muito bom. A ponto do diretor da empresa, senhores têm que ver isso, cara, eu me senti o próprio Yarrucho. O diretor da empresa teve um dia que ele foi lá na empresa, lá no shopping, me tirou do meu posto, sentou-me e perguntou assim, cara, o que você quer? Eu falei, o que eu quero? Eu quero que vocês me promovam, só isso. Porque a diretriz da empresa que nós trabalhamos, aí existe uma ideia de gestão, né? E a gente entende disso, que ele sabe que eu estava entendendo o que ele estava falando. Eles não queriam abrir a panela que estava lá. A panela entre o gestor da minha empresa, o gestor de segurança do shopping e o chefe que estava no lugar, e eu fazendo o meu papel sem querer puxar tapete de ninguém, eu estava incomodando todo mundo. Eu estava incomodando a cúpula daquele empreendimento. Quando eu pedi para sair, fizeram festa. Fizeram festa, cara. Eles não sabem nem como comemoraram tanto a minha saída. Eles fizeram festa, porque se eu estivesse lá, eu estava incomodando eles. Sem falar nada. E uma vez eu falei, tudo isso eu estou falando, que uma vez ele me encontrou orientando um cliente,
e ele queria procurar algum erro. Sabe quando a pessoa quer ver uma falha em você? Ora, eu trabalhava dentro do shopping. Se eu trabalho dentro do shopping, eu tenho que orientar as pessoas. Eles queriam cronometrar o tempo que se falava com uma pessoa, por exemplo, um cliente. Tem cliente que é carente, pô. Eles querem conversar contigo. Então tinha cliente, chegava por eu ser comunicativo, passava uns minutos a mais, aí ele, assim que acabou de sair um cliente, ele chegou para mim, aí falou assim, olha, você sabe que você está errando, né? Eu falei, como que eu estou errando? Não, porque você está conversando com o cliente, então vocês colocam a máquina aqui, ou vocês deixam, ó, eu não posso falar contigo, porque é norma da gente não te atender. Um segurança, um cara que está ali no shopping, ele é um gestor de relações humanas. Ele tem que conversar. Aí eu virei para ele e falei, olha, eu vou fazer o seguinte com você, eu não vou discutir contigo não, porque a minha índole não deixa eu discutir contigo e eu não vou perder meu tempo discutindo contigo. Eu vou te dar um livro chamado O Capitão do Mato. E ele era pretinho, gente. Ele era da cor do meu terno. Ele é preto dessa cor aqui. Todo mundo detesta ele, ó. Ele é o cara que ele é 100% empresa e ele não olha o ser humano. Já mandou muitos chefes de família embora. Muitos caras bons. Todo mundo tem medo dele, porque ele era o capitão do mato. Aí eu falei, eu vou te dar o livro chamado O Capitão do Mato. Porque ele riu pra minha cara. Riu e não entendeu. Porque se a pessoa lê a história do Capitão do Mato, ela vai entender que o Capitão do Mato era contratado pelos senhores, os donos da terra, para açoitar os escravos. Denilson, eu não sabia que você falava tão bem assim, cara. Pois é, gente. Então, o Yahushua, ele não tem nada a ver com esse povo judeu. Não tem nada a ver com o hebreu. Não tem nada a ver com os católicos. Não tem nada a ver com os crentes, com os evangélicos. Yahushua não tem nada a ver com esse sistema. É isso que eu quero dizer para você. Aí, olha só, gente, olha só. Então, outra vez saiu Yahushua, para a gente poder encerrar isso aqui, ó. Outra vez saiu Yahushua para a beira do mar e toda a multidão ia ter com ele. E ele ensinava a multidão. Isso aí, ele ensinava a multidão. Quando passou, viu a Levi. Levi era um publicano, era um coletor de imposto. O que isso representava, gente? Roma sitiou, os romanos, vou falar, os soldados romanos, sitiou a cidade de Jerusalém. Eles estavam controlando as entradas, a saída, e Jerusalém tinha que pagar imposto para Roma. Você não tem que pagar imposto? Você não paga IPTU, IPVA, e quando você está devendo IPVA, que é aquele imposto lá de circulação, que tem as blitz no meio da rua, é o mesmo sistema, só que mudou de cara. Quando você não deixa de pagar o IPTU, o juiz lá bate o martelo, então é dado uma ordem de despejo. É a mesma coisa, só que de maneira diferente. De maneira mais sutil, de maneira que evoluiu a educação, mas o sistema é o mesmo. O mesmo sistema do Capitão do Mato. Então o Yahushua estava comendo com esse cara. E esse cara, sabe o que ele era? Ele era um coletor de impostos, gente. Ele era um cara que ia de casa em casa pegar o dinheiro das famílias. E as famílias às vezes não tinham nada e arrancavam o bem que a família tem. Como se ele entrasse na sua casa e pegasse seu carro, pegasse sua televisão. Era um agiota. Você gosta de agiota? Você gosta de agiotagem? Você gosta de miliciano? Você gosta desse tipo de pessoa? Então ele era esse tipo de pessoa. Ele pegava o dinheiro e ele tinha uma comissão. Quanto mais ele arrecadava, mais ele ganhava. E eles eram ricos. Enquanto a maioria do povo dele estava na M, ele estava na boa. E ele era odiado. Pense numa pessoa, gente, que você odeia ela quando chega. Não é o vendedor paraibano que chega lá com as panelas, não, né? O vidro, aquele vidro que eles vendem, panela, colchão. Não é essa pessoa, não. Vocês ficam com raiva quando vocês têm que pagar imposto. Eu sei disso, isso machuca. Mas isso está dentro da regra da sociedade. Você vive na sociedade. Por isso que Yahushua diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora você está começando a entender com palavras fáceis que pastor nenhum vai te explicar isso. Não tem como explicar. Não porque eu estou subestimando eles, não é porque eu sou melhor, mas não é isso não, gente. É porque a lógica da visão é outra. Quando você vê que tudo foi modificado e foi passada uma ideia de religião para vocês, que vocês, sabe, isso é loucura que eles fazem agora, gritar dentro de templo, ir para a igreja, dar dinheiro para pastores que não são trabalhadores e não são pastores.
São homens marqueteiros que estão dentro de um local que eles dizem que é igreja e você pega o teu dinheiro. Que o dinheiro eles dizem que é dízimo e não tem nada a ver. Dinheiro é uma coisa e dízimo é outra. No tempo de Abraão tinha dinheiro e tinha dízimo. No tempo de Jacó tinha dinheiro e tinha dízimo. No tempo do Messias tinha dinheiro e tinha dízimo. Dízimo é comida. Dízimo é comida. Dízimo é comida. De novo, dízimo é comida. E quando a pessoa não entender isso, meu pai, os senhores serão presa do capitão do mato. Os senhores serão escravos como os senhores eram escravos. Desculpe falar assim para vocês. Escravo de um sistema. Deixa eu ver quantas horas tem aqui. Mas Denilson, puxa, você é tão bom falando essas coisas. Deixa eu terminar aqui rapidinho. Tem pessoas que não têm paciência de nos ouvir. Então ele saiu e arrustou à beira do mar e toda a multidão ia com ele e ele os ensinava. Quando ele ia passando, ele viu Levi, filho de Rafai, sentado na coletoria. Então tinha um lugar de colher imposto. E disse-lhe, segue-me. Ele levantou o seguinte. Ele passou o coletor de impostos, passou a seguir. Ele só falou, segue-me. E o Levi passou a seguir. Aí o que aconteceu? Ora, estando em arruxo à mesa na casa de Levi, ou então ele estava na casa do coletor de imposto, estavam também ali reclinados com ele os seus discípulos e muitos publicanos. Então estava todo mundo junto e misturado. Estava o coletor de impostos, estavam os discípulos de arruxo e alguns publicanos. Só pessoa, né, da coletagem. Também estavam reclinados ali com ele os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores, pois eram em grande número e o seguia. Vendo os escribas e os fariseus, os religiosos que estavam olhando, disse-lhe, vendo os escribas e os fariseus que comiam com os publicanos e pecadores, perguntaram aos discípulos, perguntaram a Yahushua não, por que é que ele come com os publicanos e pecadores? Aí Yahushua, porém, ouvindo isso, lhe disse, o Yahushua, porém, disse-lhe, não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim para chamar justo, mas para chamar pecadores. Uau! Então você que está aí do outro lado, que se julga perfeito, que se julga compreendido na religião que você está, se você acha que o nome de Jesus vai te salvar, se você acha que você dando seu dinheiro lá, você nessa congregação, você vai se dar bem, cara, é contigo mesmo. O que eu estou dizendo para você, o nome foi mudado, o nome dos Messias é Yahushua. Quem comanda esse sistema são os romanos, que não é o povo de Yahushurum. O povo foi escravizado, está escravizado até hoje, trocaram a identidade do povo, trocaram os seus nomes, esconderam o nome dos seus antepassados, para você não descobrir que você é um hebreu, é das tribos, você pertence às tribos de Judá, a tribo de Benjamim, a tribo de Dan, de Naphtali, a tribo de Ruben. Esconderam isso de você. Esconderam quem são os verdadeiros herdeiros dessa terra. Enganaram vocês dizendo que igreja é um lugar que vai te salvar. Enganaram você com pastores, com bispo, enganaram você com tudo que existe nessa sociedade, os conceitos de estudo que tem na sociedade, e continuam enganando as pessoas. Olha aí, Agora vamos para o livro de Lucas. Lucas, deixa eu voltar aqui para a gente poder encerrar. Vamos para o livro de Lucas, capítulo 5, versículo 31. Eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar na Bíblia King James, Lucas 5:31, vou passar para você aqui. Lucas 5:31. Aí, Lucas 5:31, já veio na boa. Aí está o nome de Jesus, tá? Ao que Jesus respondeu, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar justo, mas para chamar os pecadores ao arrependimento. Bom, gente, o que eu quero dizer para você nessa manhã, acorda enquanto é tempo. Acorda, porque esse sistema engana, é enganador. Aceite a Yahushua. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e que Yahushua dê o esclarecimento para vocês. Um ótimo dia, pessoal. Tchau.